Há veneno na panela. Há veneno na panela. Essa passagem do Velho Testamento está registrada no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Embora seja uma passagem do Velho Testamento, por volta e meia se repete nos dias de hoje, com uma outra roupagem e performance. Mas a essência é a mesma. Hoje, por conta da necessidade, farei esse vídeo com pesar e, em específico, a um pequeno grupo de pessoas que, por falta de entendimento e discernimento, estão se degladiando na plataforma YouTube. E pasmem, cristãos. Eu ia postar ou subir um outro que já tem um roteiro pronto, mas por falta de tempo ainda não gravei. Acho hoje esse mais conveniente, por conta dos fatos que estão acontecendo nesta plataforma, envolvendo alguns irmãos, e achei por bem postar esse. E o outro fica para uma outra ocasião. Irmãos, é de se lamentar quando acessamos a plataforma YouTube e nos deparamos com alguns irmãos em Cristo. E isso é minoria, evidentemente, que por falta de entendimento estão se degladiando com palavras, fazendo acusações, destratando-se. Na minha terra nós conhecemos como malcriação, irritando-se uns contra os outros e o ambiente se tornando tóxico, assim como as ervas bravas que foram colocadas na panela, além de tóxica, envenena ao mesmo tempo, por simplesmente não atentarem para a palavra de Deus, que no caso em questão aqui é a farinha. Veja que o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 15, ele diz: se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede também que não vos consumais uns aos outros. Então veja, irmãos, que desentendimentos há em toda a relação humana. Há conflitos, pontos de vista diferentes, isso já previsto pelo apóstolo Paulo. Mas essas divergências devem ser administradas
com bom senso, paciência e termos como referência ao Senhor Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 31 a seguir, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. É certo, meu querido, que a palavra de Deus diz que até importa que haja heresias para que os que são sinceros se manifestem. É verdade, tem muita heresia sendo pregada por aí. E elas têm que ser refutadas mesmo. Mas diante de um espectro maior, o mesmo sábio apóstolo Paulo diz em Tito, capítulo 3, verso 10, o seguinte: ao homem herege, e aqui também cabe para a mulher, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo, temos que saber disso, sabendo que esse tal ou essa tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Para não me estender muito, eu quero dizer ao amado irmão Genuário, do canal do Espírito Santo, esse é o nome do canal, um irmão a quem tenho um apreço, embora eu não o conheça pessoalmente, mas a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Eu acompanho o seu trabalho, gosto de alguns de seus vídeos, vejo que o irmão é uma pessoa sincera, mas eu gostaria de dizer ao irmão, embora sei que o irmão esteja muito machucado por recentemente ter sido alvo de calúnia e difamação via YouTube, para se sustentar na palavra de Deus e esperar um pouquinho de calma, pois é certo que aqui na plataforma há dissabores, por conta de ser um ambiente altamente democrático. E por ter surgido esse inconveniente envolvendo a querida Dani e mais alguns aí, por não saberem do que se trata, mergulharam de cabeça e também acabaram sendo envolvidos neste fato, né? Quando a Bíblia nos orienta claramente para nós nos reunirmos para melhor e nunca para pior. E não estou lançando palavra de julgamento, mas diante do ocorrido, e o irmão tem parcial razão, e já até registrou um boletim de ocorrência e posterior ficou de procurar a delegacia de crimes cibernéticos. Mas como irmão em Cristo, eu vou pedir algo. Não faça isso, meu querido. Espere um pouco. Sim, é verdade que a querida Dani, ela pegou pesado com o irmão. Mas vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus. Veja o mesmo apóstolo Paulo nos ensinando no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, versículos 5 a seguir. Ele diz: para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante a infiéis? Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O irmão pode dizer assim: para quem está de fora é fácil dizer. Mas veja, irmão,
não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Jesus foi chamado de caluniador, blasfemador, de Beelzebu, príncipe dos demônios, e como não era nada disso, suportou firme. Poderá o irmão também dizer, mas eu não sou Jesus, é fato. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e como tal, temos que adotar o comportamento de ser manso e humilde de coração. Não estou aqui tomando partido de ninguém para dizer que um é mais bonitinho do que o outro, pois está Cristo dividido? Foi Januário que morreu na cruz? Foi querida Dani que morreu na cruz? Quem está se beneficiando com tudo isso? Quem vocês podem me responder? Coloque aqui embaixo nos comentários quem que está se beneficiando disso. Vi o irmão Januário fazendo um infeliz comentário sobre o vídeo da querida Dani, deu algumas risadas inapropriadas. No dia seguinte fez um pedido de perdão, mas assistindo o vídeo com calma, eu não vi em nenhum momento ele fazer apologia de assédio a quem quer que seja. Mas antes de sair o vídeo de perdão, a querida Dani já tinha respondido ao primeiro com palavras comprometedoras ao nosso irmão, calçada por uma senhora, que eu não sei o nome, só sei que é do canal Caminhada com Deus. Diante desse contexto, digo que toda essa confusão é tóxica, é venenosa, e a farinha tem que ser jogada agora para cortar o efeito. É o antídoto que aniquila esse veneno. Quanto a você, irmão Januário, nesta questão lhe faltou o discernimento e entender que a reação da Dani é de uma pessoa incipiente e não poderia ser diferente a reação dela. Veja o que diz a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo que uns constroem com ouro, outros com prata, outros com pedras preciosas, outros ainda com madeira, feno e palha. Mas a obra de cada um será provada pelo fogo, e se ela permanecer, suportar a provação do fogo, haverá galardão. É uma questão de humilhação, não diante dos homens, mas sim de Deus. Um pedido público de perdão de ambas ou mais partes, para que o Espírito Santo possa invadir os corações, possa passar o seu bálsamo purificador, possamos entender que nós somos membros de um só corpo e o que o Senhor Jesus Cristo nos escolheu para sermos astros resplandecentes neste mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, a luz que brilha, que ilumina o caminho. Vamos parar, irmãos, com essas picuinhas, com essas desavenças, que só tem a satisfazer um personagem. E os irmãos são sábios o suficiente para saberem de quem se trata. Hoje não é hora de buscar perfeição nos imperfeitos. Vamos olhar só para Jesus, seguir as pisadas do Mestre. Ele disse para nós nos amarmos uns aos outros, assim como Ele nos ama. Amém? Para não se estender muito, eu vou ficar por aqui. Deus os abençoe. Se precisar de mais um pouquinho de palavra,
Busque ali no canal da Ronilda, Mãe Solteira. Tem palavra de sabedoria ali também, viu? Uma pessoa humilde, mas sábia. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.